pessoal, eu sou o professor Alan da BIM Cursos e vamos dar continuidade à nossa aula hoje sobre parede, né? Então eu renomei aqui, ó, inserindo parede, parte 2, né? Então vamos fazer primeiro o sistema, falar sobre o modelo de modificar a parede, o sistema de modificar as paredes, né? Como modificar? Nós trabalhamos aqui, ó, com essa parede, vou cotar aqui, ó, ela tem uma espessura, ó, clico de um lado e clico do outro, ó, de 15 centímetros, vocês podem observar, ó, de 15, tá? Vocês podem trabalhar com paredes com espessuras maiores, espessuras menores, né? Nesse template aqui que eu passei para vocês, tá? Vocês podem trabalhar com outros tipos de paredes, se quiser configurar, tá? Mas isso aí que eu vou passar para vocês agora. Você clica em paredes, ó, automaticamente já passa um tipo de parede para vocês. Aparece aqui na barra de propriedades uma maneira, ou um tipo de parede, tá? Um tipo de alvenaria, tá? Então o que você vai fazer? Quando você clica nela, aparecem inúmeras opções de parede, né? Algumas já vêm padronizadas pelo Revit. Se eu clicar aqui, ó, ou seja, a partir do momento que eu cliquei nessa parede de 13 centímetros, eu vou inserir essa com espessura de 13. Mas você tem que lembrar que isso aqui é só o nome dela, tá? Elas estão configuradas, já estão só com o nome modificado aqui. Isso você não pode confundir. Às vezes, né, nós chegamos aqui, ó, no modo de edição, exemplo, vou editar esse tipo aqui, ó. E eu chego aqui, ó, só renomeio a parede. Tá? Você tem que entender que isso aqui é só uma maneira de renomear para você pesquisar aqui na busca, tá? E ter o controle das espessuras dela e os tipos dela. Tá? Então nunca confunda. Se você renomeou, ele não vai alterar automaticamente a espessura da parede. Então você tem que renomear, tá? E modificar aqui na estrutura a espessura. Vamos lá. Vou passar aqui para vocês qual é o sistema de modificação. Um exemplo, eu tenho parede de 13 e de 15, como visto anteriormente. Se eu quiser, professor, uma parede de 20 centímetros de espessura, tá? Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte: toda vez que você for fazer um elemento, modificar ele, o ideal é que você tire uma cópia deles para não alterar o seu template, correto? Não alterar o seu método de trabalho. Então você duplica, né? Clique em duplicar, olha aí, apareceu que existem duas paredes básicas com esse mesmo nome. Então eu vou chegar aqui, ó, vou renomear como 20 centímetros. Só que como eu falei para vocês, você trocou o nome, não trocou a estrutura. Então para você trocar a estrutura, você tem que vir bem aqui, ó, na construção, tá? Editar, em estrutura editar, correto? O que acontece? Na estrutura editar eu tenho camadas, tá? Eu vou reduzir aqui minha janela, diminuir um pouco, tá? E vou abrir aqui, visualizar para eu entender o que eu estou falando. Aqui é uma maneira de visualização em planta superior, né? Na planta de topo. Eu vou modificar aqui para corte. Observem aí, ó, a parede que eu selecionei aqui, a parte que eu selecionei foi a alvenaria, tá? A parte da alvenaria que está renomeada como externo, tá? Mas isso não vai influenciar em nada, porque o que importa é a área, tá? Para poder orçar. Olha aí, ó, quando eu vou aproximar aqui, ó, quando eu seleciono o reboco, ó, tá aqui o reboco, ó, no centro, a alvenaria. O outro lado, o reboco. Professor, se eu quiser colocar a massa, se você quiser colocar, não tem problema. Porém, meu controle é só área. Então, se eu tenho um reboco e for pintar, não tem problema. Eu já tenho a área. Então, já sei o que eu vou ter que ligar, tá? Para mim poder montar minhas composições. Tá? Mas a maneira de eu inserir aqui, professor, eu quero inserir a massa. Cheguei aqui, inseri a massa. A categoria dela, o que se identifica dessa estrutura? Identifica que essa massa aqui, tá, ela está sem material nenhum, não está sem nenhum tipo de material. Ó, quando eu clico nela, eu tenho essa opção aqui, ó, de escolher o material, tá, que me convém para ela. Tá. Eu vou deixar só por categoria sem material, porque nos próximos cursos eu vou falar um pouco sobre esses materiais aqui que você vai inserir no Revit. Tá. Então eu vou colocar aqui 0,005, tá? Inserir, tá? Mas você pode observar, opa, eu terei inserir, não era para inserir não, vou excluir aqui, ó, essa linha, excluir. Professor, olha aí, ó, 0,005, olha onde ela tá, ó. Tá para a parte interna do reboco da parede, tá? Então tá anterior ao reboco. Então o que eu faço? Eu vou mudar aqui, ó, você vem aqui, ó, abaixo e acima, eu vou mudar ela, né, essa linha, vou colocar abaixo para poder ela ficar posterior ao reboco, ó. Coloquei, ó, viram aí? Ela modificou, tá? Tá aí, ó. Então eu tenho
a minha parede montada. Se eu quiser fazer do outro lado, eu vou inserir, clicar, criar a mesma estrutura e mover acima. Eu vou inserir aqui, ó. Inserir 0,05, ó. Inserir, aí eu venho movendo acima, 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 acima e acima, olha aí, ó. Dos dois lados, tá bom, pessoal? Então eu vou remover aqui, que isso não vai me interessar por enquanto, para não atrapalhar vocês. Opa, inserir para excluir. Então eu tenho, ó, minha parede de 13, a estrutura. Só que lá eu renomei como 20. E o que eu tenho que fazer aqui, professor? Eu vou alterar só o centro dela, tá? Vou deixar o reboco com 2 centímetros e o outro lado do reboco com 2, tá? Então, para me atingir os 20 aqui, eu preciso de mais 7 centímetros, né? Então, preciso de mais 7 centímetros para poder morrer nos 20, tá? Com 13, totalizando todas as camadas. Entendeu? Então, se eu colocar aqui o 9 com 7, eu vou precisar de 16, ó. 16, ó. Quando eu coloquei 16 aqui, automaticamente, ó, olha o que aconteceu. A parede já foi com um total de 20. Tá, correto? Então, ó, dou OK. Tá, olha aí, já tá OK. OK. A minha parede já está lá. Tenho 3 modelos de parede, ó, de 13, de 15 e de 20 centímetros. Correto? Então, tá por completo aqui meu sistema de parede. Professor, tá, já expliquei como é que o sistema de espessura, como é que configura a parede. Tá. Modificar os modelos dela. Um exemplo. Se modificar modelos é interessante. Se eu clico nessa parede, ela está com 15. Se eu quiser modificar ela para 13, eu vou lá, ó, venho aqui no meu histórico de parede, 13. Automaticamente ela faz aqui, ó, os mais utilizados. Os mais utilizados ela coloca aqui, ó. Então eu vou chegar bem aqui, ó, jogar. Ó, se ela estava com 15, eu vou jogar aqui 13, ó. Opa, deixa eu ver. Ó, 13. Eu vou colocar com 20 agora. 20, ó. Então, ó, observaram, hein? Então, tenho a informação de toda a minha parede. A minha parede ela tem de 20, tá? Ela está no terra, ela morre no superior, tá? Aqui, ó, na parte superior da restrição. Enfim, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Selecionei essa parede, ó. O que acontece aqui? Ela me deu todas as informações. Agora, se eu selecionar 2 tipos de parede com informações diferentes, com multições, ele não vai me dar nenhum tipo de dados sobre ela, porque eu estou selecionando 2 modelos de parede. Tá? Então, as 2 que eu estou selecionando, eu posso atribuir um comando. Vou colocar aqui um exemplo 13. As 2 viraram de 13. E agora as 2 estão com informações coerentes. Correto? Coerente. Tá? Então, vamos lá, de novo. Então, essas 2 estão com a mesma informação, com a mesma categoria aqui de parede. E se eu quiser, tá? Se eu chegar numa aqui, em uma parede, e alterar aqui a restrição da base, ó. Olha aí, ó, múltiplas informações, o que eu quero te falar. Então, coloquei ela nascendo no terreno. Elas estão com a mesma espessura, obviamente que estão com a mesma espessura, então vão estar com as mesmas características. Então, são paredes de 13. Porém, aqui na propriedade dela, olha o que aconteceu aqui, ó. Restrição da base, não me deu nenhuma informação, porque o programa ele optou por ficar neutro, não deu nenhum tipo de informação, porque tem uma parede que nasce na base, ou no terreno, e tem outra que nasce na base, e complicou a mente dele, por isso. Então, vou selecionar os 2, vou colocar os 2 nascendo no terreno. Observaram aí? Então, são esse sistema de múltiplas informações, ou seja, vou fazer outro exemplo aqui rápido, que eu costumo falar sempre. Aqui, eu vou apagar esses 2. Vou deixar essa minha parede de 10 aqui. Observa na propriedade dela, ó, que lá embaixo, ó, temos as cotas, ó, de comprimento, área, ó, e volume. Então, essa minha parede é de 13, ó, ela tem um comprimento de 10. Então, se ela tem um pé direito de 3 metros observado na nossa linha de nível, cliquei aqui, ó, 3 metros a cota dela, correto? Obviamente que a área dela vai ser 30 metros quadrados. Tá? Se você pegar 30 e multiplicar por a espessura de 0,13, vai dar 3,9 metros cúbicos. Ele vai dar volume, mas o que me interessa aqui é a área. Tá? A área para mim quantificar posteriormente e jogar no meu Arquimedes para fazer o orçamento. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Outras múltiplas informações. Então, tenho informações dessa área que apareceu lá na propriedade. Só que agora, eu vou colocar uma parede aqui básica, mesmo comprimento, vou selecionar aqui, mesma espessura, desculpa. Uma mesma característica de 13, né? Uma mesma informação, uma mesma parede. Ó, criei aqui, ó. Beleza. Olha o que vai acontecer. Quando eu pegar e selecionar as 2 e pedir as informações dela, vai me dar as informações de onde nasce, onde morre, a mesmo tipo de parede. Porém, ó, as cotas ele resolveu não se comprometer.
Por quê? Porque tem comprimento diferente, áreas diferentes e volume diferente em dados. E isso é muita informação para ele e ele optou por não dar. Mas essas informações elas podem ser visualizadas lá na parte de planilha, tá? Nos quantitativos, tá? Porque os quantitativos ele trabalha com os materiais, tá? Então ele vai aqui, ó, quando você clica em tabela de parede, lá embaixo na aba inferior, tabela de parede, ó, pode minimizar ou maximizar aqui, ó, quando você vê aqui, ó, em tabelas de parede, se tiver minimizado piso de planta, elevações, não tem problema, ó, quantidades, ó, pode maximizar, ó. Maximizou, tem tabela de parede já montadinha para você. Você dá 2 cliques, ó. Ele me dá a área do conjunto, ó. 48 metros quadrados, tá? 6,4, 16 de comprimento. Comprimento total. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar, vou maximizar aqui a aba, vou colocar no terra, vou colocar um comprimento conhecido dessa parede aqui, tá? Vou colocar de 5 metros, tá? Ou seja, se eu tenho 30 aqui, 5 vezes 3, pé direito vai dar 15. Então aqui eu tenho 30 com 5 metros quadrados. Vamos conferir lá na minha planilha orçamentária, na minha planilha de quantidade, se a área está batendo. Ó. Tabela de parede. 45 metros quadrados, volume 5,85. Comprimento total é os 10 de comprimento, mais os 5 da outra parede. Então, pessoal, vocês puderam observar que é muito importante essa tabela de quantidades aqui que tem nesse template para vocês, tá? E vocês podem observar também que o sistema de parede é muito interessante, né? A gente aprender a manusear isso, tá? E virão inúmeras aulas, né, sobre corte, seções de parede, tá? Deixa eu ver o que mais. Modelar parede, anexar parede ao telhado. Isso tudo a gente vai aprender no decorrer do curso, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Bem, curso permite que você visualize o futuro antes mesmo de construir, tá? Valeu!